Olá, amigos e amigas. Que o Espírito Santo de nosso Deus nos abençoe junto com seus filhos Jesus, ou seja, junto do seu corpo físico, onde tu, ó Pai, e teu Espírito Santo habitam no terceiro céu e também na terra, e em tudo o que neles há, principalmente naquelas pessoas que confiam em tuas palavras e creem no teu Filho Jesus Cristo, porque tu, ó Pai, é Espírito ou Espíritos e habita no teu Filho Jesus. Mas, amigos, o tema que queremos compartilhar com vocês é Deus. Deus é Espírito ou Espíritos? Mesmo Deus habitando no seu Filho Jesus, como está escrito nas Escrituras, veja em Apocalipse capítulo 3, versículo 21. Vamos ler? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Então, amigos, Deus está no corpo físico de seu Filho Jesus, sentado no seu trono, no terceiro céu, com todos os seus espíritos. Então, amigos, o que queremos compartilhar é que Deus tem nos dado, ou seja, o entendimento de suas palavras. Mas, amigo, mesmo Deus estando no corpo físico de seu Filho Jesus, sentado no seu trono, Deus está em todos os lugares, tanto no céu como na terra, pois os seus espíritos percorrem toda a terra e os céus, como está escrito nas Escrituras. Veja em Apocalipse capítulo 5, versículo 6. Vamos ler? Amigos, então vi no meio do trono e dos quatro seres viventes e entre os anciões de pé um cordeiro, como tendo sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. Então, amigos, o nosso Deus, Criador do céu e da terra, é Espíritos. Tanto é que suas escrituras sagradas mandam ou citam que temos que adorar em espírito, como está escrito em João capítulo 4, versículo 23. Vamos ler? Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Versículo 24. Deus é Espíritos, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, amigos, Deus é Espírito, e aonde está o Espírito de Deus, aí a liberdade. 2 Coríntios capítulo 3, versículo 17. Veja, meus amigos, que Deus envia em nossos corações o Espírito de seu Filho, que clama, Abba, Pai. Isso está escrito em Gálatas capítulo 4, versículo 6. Confira. Mas, meus amigos, preste muita atenção para o que vamos dizer. Se Deus é Espírito ou Espíritos, Deus não é uma pessoa ou um indivíduo notável. Deus é um ser celestial. Significa um ser relativo ao céu. É um ser divino ou uma entidade espiritual com grandes poderes sem igual. Ou seja, Deus tem corpos espirituais, pois Deus não é um indivíduo notável. Então, amigos meus, vejam bem,
Se Deus não é uma pessoa e também não é um indivíduo, o nosso Deus é espíritos, como está escrito. Como podem então os pregadores deste mundo dar um corpo individualmente para Deus e também um corpo para seu Espírito Santo, se é o mesmo Deus, e formaram, ou seja, eles formaram a palavra Trindade, incluindo o Senhor Jesus. Agora, amigos, vejam os vídeos dos pregadores deste mundo tenebroso. Você sabe, a Trindade é constituída por 3 pessoas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não é à toa que algumas correntes teológicas, eu discordo dessa interpretação, acreditam que o Espírito Santo nem seja uma pessoa. Chegam a dizer que o Espírito Santo é uma energia, uma força ativa. Eu penso que não, que o Espírito Santo é Deus, é um ser pessoal, assim como Deus Pai é pessoal e Deus Filho também é pessoal. Nós cristãos entendemos que a Trindade é a única resposta para o enigma de Moisés, onde a unidade de Deus na Bíblia é apresentada como sendo composta. Então, chega Jesus, lá no Novo Testamento, vem João falando, no princípio era o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus. E isso explica Deus falando no plural no começo, lá em Gênesis, entende? Então, por isso Jesus se esforça no seu ministério para falar, eu e o Pai somos um. Eu e o Pai estamos em unidade. Quando ele disse eu e o Pai somos um, ele não disse eu sou o Pai. Quando ele diz eu e o Pai somos um, ele está dizendo eu e o Pai estamos em unidade. Há uma unidade na Trindade. A Trindade é formada de 3 pessoas e essas 3 pessoas estão sempre em unidade. Dizem que são 3 pessoas individualmente e formam um Deus triuno, ou seja, Trindade, palavras inventadas desde o 3º século. Vejam que essas palavras foram inventadas desde o 3º século, quando criaram a Igreja Católica. Então, amigos, vamos ficar por aqui. Ficamos por aqui, em nome do Pai e do Filho e também do Espírito Santo de nosso Deus. Amém.